Pois bem, infelizmente, os jornalistas estavam certos ontem, tá? De fato, saiu hoje o relatório da USDT propondo tarifas de 25% ao Brasil. É preciso deixar claro que isso ainda não é a imposição de tarifas de 25% ao Brasil, tá? Isso é uma proposta que eles fizeram que o Trump pode aceitar ou pode não aceitar. O que vem a partir daqui é um mês de discussões até a implementação final, até a versão final desse relatório. Quando essa versão final do relatório estiver pronta, que deve acontecer em 22 de julho, isso vai ser encaminhado para o Trump e daí o Trump vai tomar a decisão que ele quiser. Isso abre uma possibilidade muito interessante, tá? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro pediu que o Trump poupasse as empresas brasileiras de tarifaço. Isso abre uma possibilidade muito interessante do Trump, se ele quiser ajudar o Flávio Bolsonaro nesse sentido, né? Basta ele dizer que ele vai estudar um tempo ainda antes de tomar a decisão definitiva, sabendo que essa decisão, com base na seção 301, ela vem para ficar, mesmo que mude o presidente americano, ela continua. Então, ele pode dizer que vai esperar um tempo para decidir isso. Esse tempo seria até as eleições. E aí vamos ver para que lado que vai o Brasil e para que lado que vão as tarifas, né? Isso seria uma coisa inteligente do Trump. Outra coisa muito engraçada é você ver os jornalistas tentando desfazer a coisa. Olha só o que diz a Folha de São Paulo aqui. Entenda a seção 301, usada pelos Estados Unidos em investigação que mira PIX 25 de março e desmatamento. PIX 25 de março e desmatamento. Aí você pega o relatório em si está aqui, a gente vai dar uma olhada nele. A primeira coisa que ele fala, o mais importante, censura de Alexandre de Moraes sobre redes sociais. É o primeiro ponto destacado, as ordens ilegais de Alexandre de Moraes de censura contra redes sociais é o principal ponto. Mas a Folha de São Paulo, para ajudar o Lula, fala que é sobre o Pix e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Tenho Tido Sonhos Eróticos como Pilili, TPS Tapejara, Terra do Sexo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o mais importante dessa história toda aqui é você lembrar que isso daqui não é aumento de tarifa para o Brasil ainda, tá? Isso é o relatório da seção 301 que investigou uma série de práticas ilegais brasileiras com relação aos Estados Unidos e está propondo como contramedida uma aplicação de taxa de 25% contra uma série de produtos brasileiros, praticamente todos, com algumas exceções. E as exceções são basicamente aquelas que a gente já tinha visto do outro tarifaço do Trump, que são produtos que os Estados Unidos compram do Brasil e que tem um mercado muito importante, coisa e tal, por exemplo, aviões e peças de aeronave e algumas coisas assim, né? Vamos ver, entender isso aqui. Olha só, o governo do presidente Trump propôs uma tarifa nessa segunda-feira, dia 1º de junho, uma tarifa de 25% sobre uma ampla lista de produtos importados do Brasil. A medida foi apresentada após uma investigação comercial concluir que o país adotou práticas consideradas desleais e prejudiciais a empresas norte-americanas, né? O documento da USTR, que é o Escritório do Representante Comercial e coisa e tal, lista como alvos da apuração temas como PIX, comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual. Olha que coisa curiosa, aqui o Poder 360 também esquece de avisar o principal ponto no relatório. O principal ponto são as decisões ilegais do Alexandre de Moraes violando a liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Aqui, ó. O Brasil tem 2 semanas para responder. Vamos direto no relatório, porque eu acho que não vale a pena dizer isso aqui, né? Aqui está o relatório, esse site aqui tem a versão resumida dele, que diz aqui, olha só, de acordo com a seção 304, não sei o que lá, as políticas e práticas são: as cortes brasileiras emitiram ordens secretas direcionando empresas de mídia social americanas a derrubar determinados conteúdo político e suspender perfis de residentes americanos, algumas vezes globalmente, bem como proibindo plataformas de dizer que essas ordens vinham da justiça brasileira para os donos, né? As cortes brasileiras também submeteram as empresas americanas de mídia social à questão de penas financeiras por não aderir a essas ordens, impondo multas significativas por não cumprimento, restringindo acesso a ativos, contas, processamento de pagamento no Brasil, etc. Em pelo menos um caso, proibiram um site todo, né, o caso do Rumble, né?
O Brasil também tem outras desvantagens em relação a companhias americanas no que tem o sistema de pagamentos brasileiros, que é a questão do Pix. Então, repara, eles colocaram tudo aqui como se fosse o Pix, sendo que, na verdade, a grande crítica aqui é as ordens do Alexandre de Moraes, tá? As ordens proibidas, as ordens ilegais do Alexandre de Moraes, né? A questão do Pix, eu já expliquei para vocês qual é o problema do Pix. O problema do Pix é o Pix exigir o CPF ou CNPJ. Eles vão explicar mais adiante que, como o Pix é parte do Banco Central, mistura os dois interesses, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu não tenho Social Security aqui nos Estados Unidos, eu não sou americano. Então, mas eu tenho o Zelle, aqui, eu posso receber dinheiro via Zelle aqui. O MBWay em Portugal, eu consigo ter também uma conta lá se eu quiser. Por quê? Porque eu não preciso ter um documento de Portugal para abrir uma conta. O Pix não, o Pix exige o seu CPF. Esse é o problema todo. O pessoal está fingindo, querendo colocar que não, que está competindo com cartão de crédito. Isso é balela, não faz diferença nenhuma para cartão de crédito. Isso tanto que aqui nos Estados Unidos se usa também. Enfim, aliás, no Brasil aumentou o uso de cartão de crédito depois que o Pix foi colocado como operação. São mercados distintos, né? O ponto final é esse. Para você fazer pagamentos no Pix, você tem que ter um CNPJ, tem que ter um CPF. Isso é a desvantagem competitiva que eles impõem a empresas estrangeiras, né? Bom, aí ele coloca aqui outras coisas como a questão de tarifas preferenciais com o México e com a Índia, que particularmente prejudica os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm algumas parcerias com o México, então acaba incentivando empresas americanas que querem vender para o Brasil, produzir no México para vender para o Brasil, porque tem facilidade em relação aos Estados Unidos, até 90% de desconto nas tarifas aqui, né? Olha outra coisa que eles colocam aqui, ó, questão anticorrupção. O Brasil não tem tomado medidas para combater a corrupção. E ele cita as decisões do Toffoli de reverter todas aquelas multas do Lava Jato, aquela coisa toda, ao custo da nossa elite socialista corrupta que está voltando. Aí o pessoal fez o L em 2022, vai pagar por isso, né? Questão de propriedade intelectual. Bom, isso aqui é lixo, né? E acesso ao mercado de etanol. Acesso ao mercado de etanol, também estão reclamando do mercado de etanol, porque parece que aqui nos Estados Unidos se produz muito etanol também, e não se pode vender para o Brasil. Tem uma reserva de mercado para as empresas brasileiras, né? E também, por final, ele coloca desmatamento da Amazônia, né? Então, ou seja, esses são os motivos que ele tem, e aqui está o relatório completo. O relatório completo, ele entra aqui, ele descreve a questão aqui, ó. O seguinte prazo se aplica agora, tá? Até o dia 1º de junho foi aberto o processo de comentários, né, que foi ontem. Até o dia 22 de junho deve ser garantidas verificações, o pessoal pode fazer comentários e não sei o que lá. Até o dia 1º de junho deve ser enviados comentários por escrito. No dia 6 de julho vai haver uma audiência na Comissão de Comércio Internacional para decidir o relatório final, e no final deve ser emitido o relatório com essas considerações. Lembrando, mais uma vez, é muito importante, não está sendo imposto uma tarifa neste momento, está sendo recomendada uma tarifa nesse momento. Quem vai decidir isso daí vai ser o Trump, tá? Aí vem aqui, ó. Aí ele fala aqui sobre as questões que foi criada a coisa, né? E bota mais uma vez aqui, ó, a questão da garantia contra a corrupção, né? O combate à corrupção. Em que extensão o Brasil tomou medidas anticorrupção não é suficiente. A extensão com que foram tomadas medidas para evitar corrupção também não foi suficiente, né? Enfim, mas vamos na parte mais detalhada aqui, porque isso daqui ele fala sobre primeiro uma parte geral, aí que ele começa aqui, ó. Esses aqui são os pontos que ele realmente investigou aqui, ó. Os atos, políticas e práticas do Brasil com relação ao comércio digital, sistemas de pagamento são acionáveis. Acionáveis quer dizer que podem ser sujeitos a multa, né, a penalidade, né? Então aqui, ó, o representante de comércio determinou que certos atos, políticas e práticas brasileiras são sim passíveis de punição de acordo com a legislação americana, né? Primeiro, as cortes brasileiras... Repara que a primeira coisa que é falada no relatório é sobre a censura do Alexandre de Moraes. É a primeira coisa. É o mais importante de tudo. É o primeiro ponto colocado aqui, ó. As cortes brasileiras emitiram ordens secretas contra companhias americanas de mídia social, inclusive o X, Meta, Google, para derrubar conteúdo político e suspender perfis de residentes nos Estados Unidos, algumas vezes globalmente,
e etc, etc, etc. Por exemplo, o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos, foi suspendida no Brasil desde fevereiro de 2025, após ter se recusado a censurar um residente americano de acordo com uma ordem secreta brasileira e depois escolher defender publicamente os direitos de liberdade de expressão deste usuário. Ou seja, a Rumble estava defendendo o direito de liberdade de expressão deste usuário, né? Similarmente, a Corte Brasileira proibiu o X de operar no Brasil de agosto a outubro de 2024, depois que a companhia se recusou a derrubar conteúdo criado por jornalistas brasileiros que vivem nos Estados Unidos e não apontaram um representante local. Então repara que, mais uma vez, eles deixam claro que o grande problema é a censura, tá? Esse negócio de criar o representante local, como eu já expliquei para vocês, não tem previsão legal nenhuma na lei brasileira de que exige uma... Agora tem, na lei Felca passou a ter, mas na época não havia nenhuma obrigação legal de empresas terem representantes no Brasil, né? Adicionalmente, a impor multas significativas no X por não obedecer a essa ordem, a Corte Brasileira congelou contas do X, ativos financeiros, veículos motorizados, ativos de imobiliários, bloqueou uma aeronave registrada à companhia de entrar ou sair do Brasil, proibiu o Banco Central de mandar ativos do Brasil para o exterior, bloqueou plataformas de processamento de processar pagamentos para o X. Em 2022, 2023 e 2024, as cortes brasileiras ordenaram a remoção e demonetização de inúmeras contas e canais referentes a podcaster brasileiro popular que vive na Flórida. Será que ele está falando do Monark aqui? Em 2025, cortes brasileiras permitiram que esse podcast fosse desbloqueado apenas na condição de que as contas continuassem inacessíveis. É capaz de ser o Monark mesmo, tá? Ou seja, essa é a situação. Por isso que o Monark não consegue criar o canal dele no YouTube. Ele foi desbloqueado, a monetização dele, mas ele não pode produzir conteúdo para o Brasil. O que na prática é a mesma coisa que não ter nada, né? Porque o público do Monark está no Brasil no final das contas, né? Então repara que o grosso do relatório é sobre a censura do Alexandre de Moraes contra o X e contra as redes sociais. Aí ele fala aqui, ó, que segundo o Brasil tem desvantagens no pagamento com relação ao PIX, uma vez que o Banco Central é ao mesmo tempo o executor e o monitorador dessa ferramenta. Isso gera um problema de desvantagem. É a questão do CPF e do CNPJ que eu falo para vocês, né? Aqui, ó. Aí depois eles falam sobre as tarifas preferenciais para o México e para a Índia, e aqui, ó, que cai para 3%, não sei o que lá, enfim, eles reclamam disso daqui, né? Depois eles têm aqui a questão das práticas anticorrupção. O representante de comércio determinou que as ações políticas e práticas com respeito à garantia anticorrupção não são razoáveis e geram um custo para os Estados Unidos, né? O Brasil falhou e continua a falhar em garantir o combate à corrupção. O relatório das Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento, OECD, mostrou preocupação com o Brasil. Esse relatório fala especificamente das decisões do Toffoli de anular um monte de operações e não sei o que lá. Esse relatório também gerou o anulamento de todas as evidências em processo de leniência com construtoras brasileiras, que foi negociada com o Procurador-Geral da República na Operação Lava Jato. Essa decisão, feita em setembro de 2023 pelo Dias Toffoli, levou a lidava com um grande sistema de corrupção transnacional, em que isso acabou liderando um monte de gente. Ou seja, o Dias Toffoli, aqui está citado no relatório, a decisão do Dias Toffoli é um dos motivos dessas tarifas, tá? Está explicado aqui claramente isso, né? Enfim, eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, tá? Mas se você quiser dar uma olhada aqui, isso aqui é para vocês terem uma ação, né? Aqui fala sobre a questão da propriedade intelectual. Eu acho que propriedade intelectual é um lixo, não considero isso válido, mas enfim, né? Tem as leis brasileiras, as leis americanas de propriedade intelectual, então eu não vou pular essa parte aqui, nem li isso daqui. No final, ele fala também sobre a questão do mercado de etanol, álcool. Tá? O etanol é protegido no Brasil, as empresas americanas não podem vender etanol para o Brasil, né? O que é injusto, né? E também fala sobre a questão do desmatamento ilegal. Aí mais adiante aqui, ó, ele tem a parte que ele fala assim, é verdade que aqui, ó, o governo brasileiro respondeu alguma dessas coisas. Aí olha só o que ele fala aqui, ó. Respostas sobre os comentários sobre a questão do pagamento eletrônico e do comércio digital, ou seja, da censura, né?
O STR recebeu vários comentários nesse ponto, né? Números comentários expressaram preocupações com as ações da Corte brasileira, mandando essas derrubadas ilegais de coisa e tal, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, muita gente reforçou a importância dessa ação americana por conta da censura brasileira, tá? Mas aqui, ó, um número de comentários caracterizaram a regulação do comércio digital do Brasil como motivado pelo interesse público, para garantir, para evitar o discurso de ódio online, desinformação e violência. Ou seja, isso daqui é o pessoal do governo. Ou seja, primeiro ele está dizendo aqui, ó, um monte de gente concordou com a gente. O Alexandre de Moraes é um absurdo, o que ele está fazendo é errado mesmo. Mas teve alguns comentários, provavelmente do governo brasileiro, dizendo isso daqui. Outros comentários disseram que a imposição pela Suprema Corte da decisão de 2025 era para limitar a responsabilidade das mídias sociais e não sei o que lá, ou seja, que não foi uma decisão judicial e não sei o que. Só que ele coloca aqui, ó, porém, esses comentários não negam a existência de ordens secretas de cortes brasileiras direcionando a derrubada de conteúdo político e suspensão de perfis de residentes americanos, nem contestam a natureza global de certas ordens emitidas pelas cortes americanas. Ou seja, o pessoal fala, mas foi decisão do Moraes, o STF decidiu, então não sei o que. Não, mas não interessa, meu amigo. Ordem secreta não existe, isso é ilegal, não pode fazer ordem secreta. E não pode também mandar coisa nos Estados Unidos. Então, ou seja, o que ele está colocando aqui, e é o mais importante, é essa situação, né? Com relação ao Pix, muitos comentários que isso teve um sucesso na expansão de pagamentos e coisa e tal. Porém, esses comentários notaram que o Banco Central tem um conflito de interesses ao servir tanto como regulador como como proprietário do Pix. É o mesmo problema que eu falo para vocês, que é o TSE, que faz a eleição e audita a eleição. Não pode, tem que ter uma coisa para fazer uma coisa, outra coisa para fazer outra coisa. Quem audita não faz, quem faz não audita, né? Esse é o problema do Pix aqui no governo. Enfim, eles falam aqui sobre os outros comentários e coisa e tal, mas no final das contas mostram que esses comentários do governo brasileiro não mudaram absolutamente nada sobre as acusações aqui, né? Aí é muito engraçado quando você vê a Folha de São Paulo falando aqui, ó, entenda a seção 301 para falar sobre o Pix 25 de março e desmatamento. Não. A primeira coisa, o mais importante, são as ordens ilegais do Alexandre de Moraes de censura. É isso que é o primeiro ponto aqui da seção 301. A Folha de São Paulo bota o Pix, por quê? Porque eles querem ajudar o Lula, né? Evidentemente, né? Aqui, ó, o Itamaraty vê a decisão como política, essa proposta de impor novas tarifas de 25%. Mas eu quero ressaltar para vocês, a decisão não está tomada. Isso aqui é uma proposta de novas tarifas de 25%. Eu acho que, infelizmente, isso daqui vem num momento ruim para a gente, tá? Porque o governo Lula vai tentar colar isso com o caso lá do PCC e do Comando Vermelho e dizer que simplesmente o governo americano é inimigo e coisa e tal. São coisas diferentes, tá? Totalmente diferentes. Inclusive, o Flávio Bolsonaro disse que pediu a Trump para poupar as empresas brasileiras de tarifaço nos Estados Unidos. Lembrando, esse relatório ainda vai para o Trump. O Trump ainda tem a oportunidade de não aplicar essas tarifas nas empresas brasileiras. Mais do que isso, ele tem a possibilidade de falar que, olha só, eu vou esperar um pouquinho para ver como é que vai ser a eleição esse ano no Brasil, e aí conforme for eu aplico essas tarifas ou não, entendeu? Pois é. Aí o pessoal decide se quer fazer o L ou não. O Paulo Figueiredo está falando aqui, olha só, depois vem a tarifa e eu me pergunto, tem culpa eu, né? Porque o Brasil aceitou um general venezuelano sancionado pelos Estados Unidos com adido militar. O Brasil continua fazendo as lambanças dele, o Lula continua fazendo as lambanças. Só está sobrando Lula na América Latina, né? Já foi o Petro, já foi o cara do Peru, já foi o pessoal todo aí, a esquerda latino-americana já foi toda embora, e fica o Lula insistindo em ajudar a esquerda no mundo todo, né? A Espanha também foi para o saco. Uma outra coisa importante para entender essa espécie de confusão entre vai e volta de tarifas, o Brian Winter coloca aqui, ó. A única maneira de você entender a nossa política para o Brasil, ele é americano, né? Então eu estou falando da política americana para o Brasil, né? É admitir que não há uma única política para o Brasil. Você tem diferentes centros de poder na administração Trump empurrando prioridades diferentes, né? Alguns querem as terras raras brasileiras como uma vantagem contra a China, o que requeriria uma boa relação com o Lula. Outros querem uma volta do pessoal amigo de volta no Brasil, justamente os bolsonaros, né? E no meio você tem múltiplos processos burocráticos que têm seu próprio tempo e inércia, como a decisão da seção 301 na última noite. Essa seção 301 começou ano passado. O resultado dela saiu agora. E, de novo, eu quero ressaltar para vocês, ainda não foi imposta a tarifa. O Trump vai decidir se e quando vai impor essa tarifa ao Brasil a partir desse relatório
que vai vir a seguir. Ainda tem um período agora para negociações e aí depois vem essa coisa. Eu acho que não foi bom para a gente, por quê? Porque no final das contas o Lula vai usar isso para confundir uma coisa com a outra, o Comando Vermelho, o PCC, com essa questão das tarifas, quando são coisas totalmente distintas uma coisa da outra, né? Mas de qualquer forma, eu acho que tem a possibilidade disso ser esclarecido muito facilmente pelo Trump, assim que isso concluir esse processo. Vamos aguardar para ver o que acontece aqui. O importante é entender que a principal preocupação deles é a censura do Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com PIX, 25 de março, nem desmatamento. Alexandre de Moraes é a principal preocupação. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.